Ame ou odeie, você deve se perguntar, o que faz de Max Verstappen um piloto tão diferenciado? Quem aí lembra do GP de Miami desse ano? Como é possível Verstappen de pneu duro de 40 voltas fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida? Mesmo com os rivais de pneus mais novos, um absurdo completo. Ou o Qualify de Mônaco, que era necessário um milagre para ele cravar a pole. Ele foi lá e fez. Aí me pergunto, o que ele faz de tão diferente assim? Será que existe algum truque de pilotagem que Max tenha para conseguir essas performances fora da curva? Se esse truque existe, ele é natural ou é moldado? Todas essas dúvidas não passarão de hoje e tudo será esclarecido para vocês que querem entender como é possível o tamanho rendimento do bicampeão nas pistas. Com o exemplo do pai e da mãe dentro das pistas, o destino dificilmente seria outro para o pequenino Max, mesmo que o exemplo nas corridas às vezes não tenha sido aquelas coisas. Desde muito pequeno temos registros de Max no paddock, ao lado de várias lendas, como nesse exemplo aí com Michael Schumacher. Embora ainda seja muito novo, Max Verstappen já tem mais de 20 anos de experiência nas pistas. O holandês começou a guiar com apenas 4 anos e, de acordo com o pai, por vontade própria. Ainda no kart, acredite se quiser, já mostrava traços de agressividade nas pistas como conhecemos hoje, que colocou os holofotes em cima dele. Como podemos ver nesse vídeo, Max ainda criança já tinha seu estilo bruto de pilotagem e estratégias fora da caixinha, para conseguir se manter à frente dos rivais, com uma linha muito agressiva e indo até o limite do limite para fazer uma ultrapassagem quando necessário. No vídeo vemos como Max abre em relação aos rivais e correm quase toda a corrida colados, enquanto o holandês passa a maior parte da corrida sem ninguém ali na sua cola. E o que mais me chama a atenção é ver os vídeos de quando Max largava atrás e o cara simplesmente saía fazendo dive bombs em quase todas as ultrapassagens, se jogando e sendo extremamente agressivo, embora estava jogando com o regulamento debaixo do braço. Tudo limpo. Agora fazendo um adendo, reparem que o estilo de pilotagem no kart é totalmente diferente em um Fórmula. Então é por isso que temos pilotos que se destacam demais no kart e na Fórmula 3 eles ficam pelo caminho. É algo totalmente normal. A adaptação é realmente para poucos. Quando não largava em primeiro, ele fazia ultrapassagens em lugares da pista pouco utilizados para fazer manobras e mergulhava em cima do rival, fazendo ele perder o traçado. Outra estratégia pouco visto antes é o DRS humano que Max utilizava nas retas, abaixando a cabeça e colando ela ao volante, causando menos atrito no ar e aumentando sua velocidade final, deixando o papai Adrian Newey orgulhoso. No kart, Super Max conseguiu arrematar 2 campeonatos europeus, conseguindo superar bons pilotos, como por exemplo Charles Leclerc correu junto com Max na Liga Europeia. Geralmente quando rola um destaque de algum piloto no kart, o caminho mais natural a se seguir é para algum Fórmula 4 ou até Fórmula Renault, mas com todo esse destaque de sua pilotagem no kart, o holandês pulou direto para o Fórmula 3, e embora tenha gerado alguns burburinhos de estarem cortando o caminho e colocando Max Verstappen numa pressão desnecessária para um menino tão novo e inexperiente, Max disse na época que um F3 era o lugar perfeito para ele. Mais uma vez, Max teria nomes conhecidos da atual Fórmula 1 para superar se quisesse se mostrar diferenciado. No seu desafio no Fórmula 3, pela Van Amersfoort Racing, Verstappen se encontraria com pilotos que eram os destaques na época da categoria, como Antonio Giovinazzi e Esteban Ocon, mas a briga naquela temporada se desenhou para Max versus Ocon. Que ironia do destino! O francês é apenas um ano mais velho do que o bicampeão e a batalha na pista entre os dois tomou conta da temporada toda e trouxe muitas ultrapassagens interessantes, mas uma delas chamou a atenção de todos. Verstappen fez uma ultrapassagem que é vista até hoje como uma das mais bonitas do bicampeão e junto dela Max começou a mostrar para que veio. Em Spa-Francorchamps, na disputa pela liderança, Max deu indícios de tentar ultrapassar pelo lado de dentro da curva, e o francês defensor radical que conhecemos hoje em dia na Fórmula 1 fechou Max, que reagiu e abriu rapidamente e pegou o lado de fora da curva, conseguindo fazer a curva com mais aderência e deixando para trás Ocon, assumindo a liderança ainda naquela mesma curva. Ocon na época também era visto como um futuro promissor do automobilismo. Bom, Max Verstappen faz de tudo para vencer dentro das pistas e a Insider também, através de tecnologia, durabilidade, confiabilidade e performance no estilo. A Insider te entrega as roupas para você se sentir bem. Pronto, já tô no meu kit aqui, ó, de torcedor caro da Insider. Se liga nisso aqui, ó. Roupa que não amassa e não precisa passar. E olha a cereja do bolo, anti-odor e evapora o suor. Tá maluco? Eu vou muito com essa roupa aqui para a próxima corrida. Qual vai ser eu não sei. Mas se você se interessou, se liga aqui, ó. Cupom de desconto 12% em qualquer compra, F1 na mochila, o link tá na descrição. Não perde seu tempo, ó. Kit brabuzão Insider.
Naquele tempo já dava para ver que, ainda novo, Max sempre levou consigo esse estilo agressivo de pilotagem, mas essa agressividade toda tem um motivo: a configuração do carro. Como assim? Bom, Verstappen gosta de um estilo de configuração difícil de vermos no automobilismo, com o carro configurado para sair de frente. O equilíbrio de aderência e balanço do carro fica totalmente focado na parte dianteira, causando justamente mais velocidade, agressividade e facilitando para o piloto poder fazer a curva com o pé mais embaixo possível. Mas então, por que todos os pilotos não usam essa tal configuração aí no setup do carro, já que parece ser tudo de bom? Pois bem, precisamos olhar agora para o outro lado da moeda. Para explicar isso, a melhor forma é mostrando para vocês. Se liga nesse vídeo que o editor tá colocando na tela. O holandês, já na Fórmula 1, fez pela primeira vez uma hot lap no GP do Japão em 2014. Reparem no volante, olha como o carro está no limite antes ali de derrapar, se perder enquanto Max controla magistralmente o carro. Pilotar com o carro que sai de frente, como o holandês gosta, exige do piloto uma sensibilidade absurda no toque que nem todos conseguem entregar. E com isso usou um carro mais traseiro, que ao mesmo tempo que te traz mais estabilidade, as chances de perder preciosos centésimos na volta após volta para quem está pilotando numa configuração assim mais dianteira também aumentam. Agora, fora essa parte configurativa do carro de Max que ajudou o holandês a se destacar nas demais categorias de base, existe outro fator que abriu os olhos e roubaram a atenção dos medalhões ali da Fórmula 1. Para te contar essa história, precisamos voltar na época de Fórmula 3, quando Max tinha apenas 16 anos. Nürburgring é o circuito de rua localizado em Nuremberg, muito utilizado por categorias de base do automobilismo, como a Fórmula 3. Em 2014, o circuito teve a honra de receber uma grande lenda que corria com o carro número 1, Verstappen. Não, ainda melhor, simplesmente Nicolas Latifi. Bom, o roteirista tá zoeiro. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Os treinos livres e classificação foram quase todos dominados por Verstappen naquele fim de semana, mas onde Max realmente colocou o apelido de Super Max para jogo foi na segunda das 3 corridas. Max venceu as 3 provas daquele fim de semana na Alemanha, mas o que realmente pegou a atenção ali das equipes da Fórmula 1 foi sua performance na pista molhada. Max liderava tranquilamente ainda em pista seca, quando a chuva veio para deixar o circuito de Nürburgring ainda mais perigoso do que ele já é. Pergunta: o que geralmente a chuva traz para qualquer corrida de qualquer categoria? Pede igualdade. Junta o grid, coloca um pouco de diferença entre os carros de lado, realmente se destaca quem tem o toque diferente dos demais, e ser líder definitivamente não é a posição mais confortável para estar em um dia chuvoso. Mas por que isso acontece? Bom, na chuva, quando você vem atrás, você tem o piloto da frente para ser o seu guia de ponto de frenagem e abrir o caminho, te dando melhor aderência. Mas se liga nessa história. Na segunda corrida daquele fim de semana, Verstappen liderava meio apertado ali por Ocon, até que veio um feio acidente, causou uma bandeira vermelha, e quando a corrida voltou, o que antes era uma garoa se transformou em chuva e Verstappen simplesmente voou na pista, deixando todo o grid para trás, e venceu com grande folga para o segundo colocado, mostrando que apesar de novo, tinha uma sensibilidade já imoral na chuva. Particularmente, assistindo aos highlights, parece que Verstappen estava sendo o único da corrida correndo em pista seca, enquanto os outros se matavam ali para manter o carro embaixo daquela chuva. Considerando que na F3 todos os carros são igualmente equipados, isso se torna um absurdo ainda maior. Ele começou a vencer e, claro, chamou a atenção de todas as equipes do top 5 da Fórmula 1. Nós queríamos ele, mas queríamos direto na Fórmula 1. Ele abria entre 1.5 a 2 segundos por volta em relação a qualquer outro piloto ali embaixo daquela chuva em Nürburgring. Palavras aí de Helmut Marko na época. Com essa performance absurda na F3, seu caminho na Fórmula 1 já estava mais claro do que nunca, mas o desejo de Helmut e sua equipe de pular o holandês direto da F3 para a Fórmula 1 estava perto de se concretizar, e então, no mesmo ano em que Verstappen fez essa corrida magistral na Alemanha, ele estreou na Fórmula 1 pela Toro Rosso, naquele GP do Japão que mostramos sua primeira volta rápida na categoria. Mesmo que tenha sido apenas um treino livre feito por Max naquele GP, era um passo gigante na carreira do holandês, e que ainda não era nem maior de idade. Embora tenha tido momentos mágicos em 2014, com vários abandonos no início do campeonato, quem foi campeão da F3 foi o Ocon, mas mesmo assim, em 2015, quem conseguiu um polêmico assento na categoria de elite foi Max, correndo pela equipe B da Red Bull, a Toro Rosso, ao lado de Carlos Sainz. O holandês já se tornava o piloto mais novo da história a assumir um lugar na Fórmula 1. Após fazer um dos melhores anos de estreia na Fórmula 1, no ano seguinte, Max já assumiu um lugar na equipe principal, jogando Danny Kvyat para a equipe B. E bom, aí o resto é história. Agora, sabe por que fora Verstappen nenhum outro piloto conseguiu trazer resultados consistentes na Red Bull? O estilo que Verstappen gosta de pilotar, com o carro saindo mais de frente, sempre foi o que a equipe austríaca planejou dar prioridade para fazer, para deixar o holandês o mais à vontade possível,
incrível, sabendo do imenso talento que o holandês tem e que a equipe tinha em mãos. E por isso, pilotos como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Albon sofreram para conseguir manter a consistência que Max sempre entregou. Sabia dessa? Faz sentido para você agora? Solta o verbo aí. Você acha que a Red Bull fez certo em deixar outros pilotos de lado para escolher dar preferência para Max? Bom, antes de você responder, lembre-se que ele já empilhou 2 títulos mundiais. Para ajudar a provar esse ponto, o ano de 2023 até então está sendo um ano em que Pérez está conseguindo até que acompanhar, entre aspas, o holandês mais próximo do que todos os outros ex-companheiros de Max. E justamente nessa temporada, a Red Bull conseguiu construir um carro que fosse capaz de atender à preferência dos 2 pilotos. No caso de Max, um carro que saísse bem de frente, e no de Pérez, um carro que saísse melhor de traseira, a preferência do mexicano. E aí vemos que fica tudo um pouquinho mais equilibrado. Mas agora, você acha que esse estilo de pilotagem do Max é algo de berço? Foi o treinamento duro do seu pai general? Ou o bicampeão teve esse treinamento aí para guiar dessa forma? A resposta é que Max foi realmente moldado aí para ter essa forma, treinado dia após dia para ter esse toque mais bruto e ao mesmo tempo ter o controle total de um carro com a sua sensibilidade, ser esse tal piloto agressivo que você aí vive pedindo por um e quando tem, gosta de reclamar. O ser humano nunca está satisfeito. Mas enfim, o responsável por essa tocada agressiva pode ser considerado um pouco o teu pai, Jos Verstappen. Mas como que Jos conseguiu treinar o filho tão bem, sendo que nunca foi um grande piloto? Reparem em cada absurdo que o Verstappen pai fez para que seu filho se tornasse um dos maiores nomes da história da categoria. E já te adianto que se não desse certo a carreira de Max, Jos seria visto como um lunático, mas ele foi muito polêmico, praticamente um general de guerra aí em cima da carreira de Max. Bom, o vídeo já começou na sua tela, então se liga aí.